Desarmamento que tem, em sua história, duas acepções bastante distintas. Uma delas bastante objetiva, que é a sua concepção clássica, e outra, justamente a que nos é foco de interesse, a acepção globalista. Na acepção clássica, não se suscita maiores discussões a respeito do que seja o desarmamento. Desarmamento, classicamente, é um instrumento direto de dominação e subjugo. É a forma que, diante de conflitos, uma parte busca anular a resistência da outra. São exemplos clássicos mundiais durante conflitos, durante guerras, em que a parte vencedora ou a parte que vai dominar a outra parte, a parte vencida, imediatamente busca desarmá-la. A partir do desarmamento se reduz a possibilidade de reação, de revide daquela outra parte, e ele se consagra como instrumento de dominação. Não só em conflitos entre nações, mas também em exemplos internos. Talvez nenhum seja tão emblemático quanto a utilização do desarmamento durante o nazismo na Alemanha. Os judeus foram previamente desarmados e em seguida massacrados. É o exemplo mundial clássico de utilização como forma direta de dominação social. Outros exemplos surgem ao longo da história, como a Revolução Cubana, em época mais recente agora na Venezuela, ainda que de um modo meio híbrido, tentando dar um inicial disfarce que não se sustentou, imediatamente se identificou a utilização sob essa forma do desarmamento, que é, nessa acepção, direta, objetiva e sem maiores dúvidas. Na acepção globalista, contudo, ela se reveste de um tom extremamente capcioso, porque o desarmamento nessa acepção é apresentado como algo benéfico, como algo relativo não à dominação, mas como ligado à segurança pública. A teoria desarmamentista foi incorporada às organizações sociais como elemento de segurança pública. E é neste ponto que nós precisamos ter absoluta atenção de análise para não acreditarmos que se trata de algo diferente de um efetivo instrumento de controle, como sempre foi utilizado ao longo da história. Sob a concepção globalista, o desarmamento se consagra como um dos verdadeiros dogmas da segurança pública progressista. Ele está ao lado de conceitos como desencarceramento, legalização das drogas, vitimização do criminoso, resistência à redução da maioridade penal, constituindo uma pleiade de verdadeiros dogmas que são aplicados na área de segurança pública e que são diretamente responsáveis pelo grave quadro que se instaura em absolutamente toda a organização social onde esses conceitos são implementados. O desarmamento, nessa concepção globalista, e aí não vai ser surpresa para quem já analisa as ações dessa organização ao longo do tempo, tem raiz na ONU, a Organização das Nações Unidas. E surge de uma ideia sem absolutamente nenhuma relação com segurança pública. Primeiro ponto que precisa ficar muito claro: desarmamento é uma adaptação. A ideia de desarmamento surge no âmbito da ONU após a Segunda Grande Guerra Mundial, como elemento declarado de se inibir a ocorrência de novos conflitos. E qual era a ideia da ONU naquele momento? Desarmar as forças bélicas das nações. O que é que a ONU entendia, ou pelo menos dizia entender? Guerras de grandes proporções, guerras mundiais de grandes proporções, só são possíveis porque os países têm exércitos, têm forças armadas montadas. Então, se os países simplesmente deixassem de ter forças armadas, eles não poderiam entrar em conflito. Qual era, então, a proposta da ONU? Os países abririam mão de ter
as suas forças armadas estruturadas, se desmilitarizariam e passariam a submeter os seus conflitos à própria ONU. A ONU teria, ela sim, uma força bélica mundial que ela controlaria, algo como um exército do mundo, que seria acionado sempre que houvesse a necessidade de resolver algum conflito. Foi assim que surgiu a proposta de desarmamento lá no pós-guerra, num conceito que talvez fizesse sentido naquela época. Na verdade, nem naquela época fazia sentido, porque abrir mão da possibilidade de autodeterminação, que é o que se tem através da manutenção de forças militares, é abrir mão da soberania. Os países estariam, então, abrindo mão da sua própria conceituação como nações. E isso levou, evidentemente, a que não houvesse adesão a essa proposta que foi formulada pela ONU. Ninguém queria abrir mão do seu poder de autodeterminação. O que é que faz a ONU, então, diante do fracasso inicial dessa sua ideia? Transforma essa concepção. Algo como não deu certo para desarmar forças militares organizadas, vamos aproveitar isso no âmbito interno. Vamos internalizar a teoria do desarmamento. Com qual proposta? Com isso nós evitaríamos, no pensamento da ONU, conflitos étnicos, disputas políticas, guerras civis, porque se as nações internamente não tivessem armas, não formariam milícias, não formariam grupos capazes de entrar em conflito. E, além disso, a partir do momento em que as dinâmicas sociais revelavam uma nova realidade de criminalidade, se poderia também utilizar o apelo da pacificação social, sob viés criminal, para implantar internamente as políticas de desarmamento. Nasce aí a teoria do microdesarmamento, ou seja, a internalização daquilo que se pensou em âmbito global para as nações, trazendo-o para as organizações sociais. E é a partir daí que esse conceito se insere justamente na segurança pública, porque realidade de guerras civis, de conflitos étnicos, de conflitos políticos não eram comum a muitos países, ao passo que a preocupação com a segurança pública, sim, todas as nações, em maior ou menor proporção, vivem na sua organização moderna às voltas com problemas de segurança pública. Então se achou ali o caminho para a aceitação à tese do microdesarmamento.